Olá, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Chega de Dúvidas de hoje, onde nós vamos responder a seguinte pergunta: ansiedade é coisa da minha cabeça? É muito bom ter você aqui com a gente. Eu sou Inês, aqui ao meu lado Sandra, somos especialistas em tratamentos para ansiedade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa aí nos comentários a cidade, o estado de onde você está nos assistindo, como é que está a qualidade da transmissão. Porque já já nós vamos começar a responder esta pergunta importantíssima. A ansiedade é coisa da minha cabeça? Se vocês puderem já ir dando ok, né? Quem tá aí no Instagram, colocar um coraçãozinho se a transmissão tiver ok. E aqui no Facebook, vocês também darem um curtir, porque. Opa, tá aqui. A gente tá sem o microfone, então nós não sabemos se o som tá bacana aí chegando para você, tá? Isso. Então A diz aí gente pra já gente tem como é algumas que tá. pessoas ao vivo, então, por favor, nos ajudem aqui. A gente tem um tempo de delay, que é o tempo entre que a gente fala e depois o que vocês respondem. Então, a gente vai aguardar aqui para ver se está tudo ok. Se a gente pode tocar o barco. Respondendo hoje, ansiedade é coisa da minha cabeça? É quase impossível, né? Se a gente for ver bem, não se perguntar isso quando a gente recebe um diagnóstico de transtorno ansioso, né? Quando a gente está lá na frente do médico, do terapeuta ou do psicólogo, ele diz: olha, o que você tem é ansiedade, né? Você sofre do que a gente chama de transtorno ansioso. E aí logo vem essa sensação: bom, então você quer dizer que é coisa da minha cabeça. E vem pra gente um misto de culpa, né? O que será que eu fiz de errado? Como é que isso aconteceu? E ao mesmo tempo de raiva. Como é que Uhum. pode estar dentro de mim, se é algo que eu acho que é da minha cabeça, e ainda assim eu não ter controle? Então, se você está se perguntando sobre isso, pensando que pode ser sim algum tipo de frescura, ou que esse quadro de ansiedade está se prestando para chamar atenção, justificar muitas vezes não fazer algumas coisas, dar desculpa para não enfrentar um desafio, falta de vontade, falta de paciência, falta de vergonha na cara, que mais que se ouve, né? Comodismo para ficar só em casa. Então, se você está entendendo essa pergunta como algo parecido, a gente vai dizer muito claramente: não, ansiedade não é coisa da sua cabeça, dentro desse sentido de que você está inventando algo, ou mesmo que você está fazendo como se você quisesse fingir isso, né? Proporcionar isso para ter algum tipo de ganho. Então, nesse sentido, não, não é coisa da sua cabeça. É numa live que nós fizemos na terça-feira aqui pelo Instagram, né? A galera do Instagram acompanha a gente nessa live de terça, você com Inês e Sandra. É uma live interativa, então a gente conversa com as pessoas ao vivo. E nós conversamos com uma pessoa de 30 anos e que disse que estava sofrendo de ataques de pânico, estava tendo crises de pânico já. Não era simplesmente um transtorno ansioso, mas tinha, além da crise de ansiedade, tinha as crises de pânico. E ela disse que começou a passar mal assim do nada, né? E que foi diagnosticada com um transtorno de pânico. E ela disse assim, né? Quando eu era menor, eu via a minha avó passar mal, como eu passava, e eu achava que ela não estava se esforçando, né, para ficar bem, que ela não fazia força para sair daquilo. Coisa do tipo, se ela quisesse, ela simplesmente sair daquilo. E isso foi passando, né? Ela acompanhou isso durante um tempo e ela até brigava com a avó, porque ela não entendia esse comportamento da avó, do tipo, tá numa crise e não sai da crise. Como assim? É só fazer uma força aí que você sai. Só que quando essa pessoa começou a passar mal, né, igual a avó, a ter as crises de pânico dela, e mesmo tentando se controlar, ela não conseguia, aí sim ela entendeu o que, que a avó dela estava passando lá atrás. Né? Aí ela entendeu que isso, quando vem, é maior do que a gente realmente não consegue controlar. E realmente a ansiedade é um transtorno que precisa de tratamento. Hoje em dia, a depressão, né, e a ansiedade são dois dos maiores desafios em matéria de saúde. Né? O transtorno de ansiedade generalizada é uma das doenças mentais mais comuns e hoje nós temos mais de 19 milhões de brasileiros que sofrem de ansiedade, colocando o Brasil num terrível primeiro lugar em transtornos ansiosos, né, Sandra? E mais, né? As boas notícias, entre aspas, não param aí.
A Organização Mundial de Saúde estima que em 2030, essas duas principais doenças, tanto a ansiedade quanto a depressão, serão o principal problema em termos de saúde, né? Não é só um problema individual, mas acaba sendo um problema também da federação, do país, do estado, né? E estudos recentes, né, a gente se baseia nas coisas que tem mais moderna, lá de Londres, que é um local que é considerado o maior centro de estudo de depressão e ansiedade, que é o King's College, indicam que, por exemplo, 30 a 40% do risco de depressão e ansiedade vem da hereditariedade. A gente fala disso, né? Uma das causas da ansiedade está lá no nosso DNA, é genético. E 60 a 70% se deve a fatores ambientais. O que são esses fatores ambientais? São desde o ambiente em que você foi criado, em que você está vivendo, como as situações que o ambiente, aquilo te proporcionou. Coisas que você viu, ouviu ou viveu, sentiu, que de certa forma impactam a gente naquilo que vocês sabem que sempre a gente diz que é a nossa programação mental, nosso sistema de crenças, que de fato é aí a causa principal e raiz da ansiedade, ou seja, esse centro está dizendo de que 60% a 70% da causa da ansiedade vem dessas condições. Mas não são só as condições que a gente está vivendo no momento, são as condições, inclusive, que a gente viveu lá atrás, né, com a nossa infância, nossa primeira infância, tá? Então, a gente sabe hoje que realmente existe todo um processo de causa da ansiedade, por isso é considerado um transtorno, por isso que tem tratamento. Mas a pessoa ansiosa, ela sofre o mesmo preconceito que um depressivo, né, que também é um transtorno mental, e que um alcoolista, que também é um transtorno mental. As pessoas desconhecem isso e acham que a solução está só na força de vontade. Basta você querer que você consegue se livrar disso. Então, as pessoas acham o quê? Que no ansioso é só ter força de vontade para se acalmar. No depressivo, é só ter força de ansiedade para se animar, sair da cama, sair de casa. E no alcoolista, é para se controlar, ou seja, para não ingerir o álcool. E essas três coisas, sim, precisam da força de vontade. Mas, principalmente, não disso somente. Isso é uma pequena parte. O que precisa é de uma ajuda, e de uma ajuda que seja uma ajuda especializada. Especialistas em transtornos desse tipo para realmente ter uma condição de ajuda verdadeira e sair desse quadro. Exatamente, isso porque realmente não é simples assim. A pessoa ansiosa, ela não consegue se acalmar só porque quem está em volta acha que ela tem que se acalmar. Não é simples assim. E, aliás, quanto mais ela tenta, mais parece que ela se descompensa. Ela vai se descompensando, porque essa coisa de tentar e não conseguir também é ansiogênico, piora a ansiedade. E fica aquela pressão, né, de eu tenho que me acalmar. Obviamente, faz com que ela fique se sentindo cada vez mais impotente e desprotegida, e isso piora o quadro, especialmente se for um momento de crise, né? Ela quer sair daquilo e não consegue, as pessoas pressionando, isso só vai piorando a sensação dela. Então, para tratar a ansiedade, é preciso de especialistas em saúde mental, os psiquiatras, os terapeutas, os psicólogos, às vezes até um combo disso tudo, às vezes precisa da psiquiatria e da terapia, ou da psiquiatria e da psicologia junto. Então, e daqui, né, nasce um novo preconceito. Aí a gente entra num outro campo do preconceito, que é aquela coisa de que quem se trata com psicólogo ou psiquiatra é louco. Aí a gente entra no outro ponto, quer dizer, eu tenho um preconceito anterior, aí eu venci esse e fui buscar tratamento. Ah, tá, quando eu estou tratando com psiquiatra ou psicólogo ou terapeuta, então agora eu sou uma pessoa louca. E aí parece que além do diagnóstico de ansiedade que já pesa, a pessoa que sofre de ansiedade precisa escolher se ela vai ser considerada uma pessoa fresca, né, que tem frescura, ou uma pessoa louca. Difícil, né? Bem difícil. Bom, tanto a pessoa que sofre de ansiedade, a gente que tem, né, transtorno ansioso, quanto a pessoa que está do nosso lado, ou seja, é a co-ansiosa, né, que está lá vendo tudo acontecendo, não consegue entender como essas coisas se processam. Como coisas simples, que seriam controlar a gente, controlar a respiração, pode ser tão difíceis a ponto de realmente a gente não conseguir. E agora, né, se você está se perguntando,
Se a ansiedade é coisa da sua cabeça, entendendo que a ansiedade é do corpo, né, que você sente no corpo, mas o corpo, aquilo que você sente, só é consequência de algo que está lá atrás na sua mente, sim, a gente vai te dizer que sim, a ansiedade é coisa da sua cabeça, mas especificamente a ansiedade é coisa da nossa mente. Embora ela surja no corpo, embora são os sintomas que a gente sente no corpo que nos leva a buscar ajuda, ela não está no corpo, né? É igual a dor de garganta que não está na dor, mas sim naquela bactéria que causou. É a mesma coisa. Então, a falta de compreensão da maior parte das pessoas, inclusive aquelas que começam a sofrer de ansiedade e recebem logo o diagnóstico, faz com que a pessoa que está sofrendo realmente esconda esse sofrimento. Se isole, comece a viver como se estivesse num mundo à parte e sentindo profundamente uma dor de não ser compreendida, inclusive nem por ela mesma. Exatamente. E aí, o que que acontece, né? Essa pessoa vira um refém da ansiedade. E essa pessoa refém da ansiedade, ela acaba se refugiando aonde? Em grupos, nas redes sociais, a gente vê bastante isso, grupos no Face, no WhatsApp, no Instagram, e muitas vezes o que ela absorve nesses locais, nesses grupos, é mais dor e mais reclamação dos outros, porque ali ela encontra os pares dela, as pessoas que estão sentindo a mesma coisa e que acreditam, como ela, que aquilo não tem como vencer, não tem como se livrar da ansiedade, não tem como se libertar desses sintomas. E o raciocínio ele é bem lógico, ele é por aí mesmo. Eu sinto no corpo, então eu tenho palpitação no coração, eu tenho falta de ar, eu tenho pressão no peito, sensação de estar sufocando, mas isso é algo que nasce na minha mente. E eu não controlo, não consigo controlar, não sei como controlar. Se está dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, e eu não controlo, é impossível me livrar disso. Então, eu estou condenado a sofrer pelo resto da minha vida. Uma condenação horrível, né? E o importante é você saber que na sua mente, na sua cabeça, não existe nada de anormal, não tem nada estragado aí dentro, não tem nada defeituoso porque você sofre de ansiedade. Não é por aí o entendimento disso, né, Sandra? A gente quer trazer uma metáfora para que isso fique bem claro, né? Sim. Imagina que é um celular, né? Talvez esse mesmo que você esteja nos assistindo agora, seja ao vivo, seja no gravado, né? A gente é como se fosse esse aparelho, esse celular. E o celular, assim como nós, fazemos várias operações. E a gente tem várias programações, vários programas e aplicativos que fazem tudo isso que a gente precisa fazer, né? Então, de repente, você começa a perceber que o celular começa a travar, né? O celular hoje da Inês deu pane, né, Inês? Sim. Tava lá como se nenhum número tivesse registro. Exatamente. Ou seja, os meus travou. contatos tinham desaparecido. Exato. Ok. Então, imagina você também que quando você está sofrendo o sintoma da ansiedade, o que a gente faz? A gente trava, né? Vem algo mirabolante e de repente a gente está lá tudo encacado sem conseguir entender o que se trata. E o que a gente acha? A gente acha que quando o celular trava, é o celular que está com problema. Quando a gente trava, somos nós que estamos com problema. Se o corpo travou, quem que está com problema? O corpo. Só que não é isso. A gente, de repente, leva o celular para um técnico, ou leva o nosso corpo para um técnico, que seja um especialista em ansiedade, como um psiquiatra, um psicólogo ou um terapeuta, e eles dizem o seguinte: não é o celular que está com problema, é o aplicativo. É aquele programa que está rodando XYZ de forma ruim e acaba fazendo com isso, que acaba travando todo o resto dos sistemas. Então, a gente começa a entender que, não sou eu, não. É algo que está dentro da mente, que é esse aplicativo, que precisa ser restaurado, precisa ser refeito, precisa ser reprogramado. Então, muitas vezes, o que a gente faz com o celular? Foi o que a Inês fez hoje? Desliguei, liguei. O celular dela funcionou? Graças a Deus, sim. Às vezes não funciona. Às vezes não funciona. Ele não volta. E a gente é a mesma coisa. Às vezes a gente toma, sim, alguma providência, toma um remédio, toma um tratamento, tem um tratamento, que é como se fosse dar esse desligar e ligar. Mas às vezes não é suficiente. Por quê?
porque às vezes é preciso realmente você resolver aquele aplicativo, aquele programa específico. E lembra lá o que a gente falou um pouquinho antes, e dentro desse centro lá em Londres, que estuda ansiedade e depressão, considerou que de 60% a 70% da causa da ansiedade está justamente nessa programação, que é algo do ambiente, que é isso que envolve uma sensação de trauma, de negatividade, e que causa esse programa específico que faz com que você gere toda uma programação negativa, gere pensamentos negativos, imagens negativas, medo, ou seja, trava o meu sistema, que é o meu celular, que é o meu próprio corpo. E somente um técnico pode consertar isso, né? A gente não sabe, eu pelo menos não sei, mexer num programa de celular. Eu preciso de alguém que seja específico. Assim como os transtornos ansiosos. Precisa de alguém que seja um especialista para que conserte essa programação, para que entre dentro do seu celular, né, e conserte essa delicadeza que é esse programa que está funcionando de forma para tentar te proteger, só que está te atrapalhando. Exatamente, é por isso que a gente ressalta essa necessidade. O assunto é transtorno de ansiedade, precisa de tratamento por gente especializada. E para você que está chegando agora, que acabou de entrar aí no Instagram, para você que acabou de entrar com a gente aqui no Chega de Dúvidas, nós vamos fazer um resumo, vamos falar rapidamente sobre o que falou o nosso Chega de Dúvidas de hoje. E a pergunta foi: ansiedade é coisa da minha cabeça? Pois é, nós temos uma noção equivocada de que as doenças da mente, como são algo que estão dentro da nossa cabeça, não são coisas que a gente vê, basta ter força de vontade e você já resolve o que está acontecendo. Então, a maioria das pessoas acredita que ansiedade, depressão não passam de fraqueza, de frescura, de falta de caráter, né, de falha de caráter ou de invenção da nossa cabeça, invenção da cabeça da pessoa. Mas dá para ficar pior, né? Se a ansiedade não é falta de vontade e o especialista que trata disso é o psiquiatra ou o psicólogo ou o terapeuta e os remédios são controlados, vem um outro preconceito, surge um outro preconceito de que ansiedade é coisa de pessoa que não bate muito bem na cabeça, é louco. É. O fato é que, né, a gente sabe que a ansiedade, quando ela assume o controle, a gente deixa de ser nós mesmos. Há quem pense que a ansiedade faz parte até da própria personalidade. Sempre fui assim, né? A síndrome de Gabriela. Sempre fui assim, nasci assim, então vai ficar assim, né? E, portanto, já que faz parte de mim, não há nada para ser feito. Pense, então, que a ansiedade, de fato, é parte de mim, é parte do meu ser, é inerente à minha condição, é inerente à minha personalidade. E o que a gente sabe é que tudo isso, que é uma desinformação de verdade, que são preconceitos, que são, inclusive, mitos, geralmente geram uma quantidade maior ainda de medo, de culpa, de isolamento, e eles contribuem para achar que algo que é um transtorno e que precisa de ser tratado é, na verdade, algo normal. Então, a pessoa vai, com isso, prolongando o tempo de busca de ajuda, de busca de realmente entender o que está acontecendo com ela e poder resolver isso de uma vez por todas. Ou seja, fica um sofrimento que é extremamente crônico, que fica em termos de anos, né? Que pode ser, inclusive, o seu caso, sofrendo de anos com ansiedade. Exatamente. E o que dá para a gente entender melhor essa questão, se é na cabeça, se não é que a gente pode usar um celular como uma metáfora, vamos dizer assim, um exemplo para a gente entender isso. Então, o celular tem vários programas, tem vários aplicativos, e imagine que o seu celular começa a dar problemas, começa a travar. E, embora o problema pareça estar no celular que está travando, na verdade, ele está lá dentro, em algum aplicativo, em algum programa que não está rodando como deveria, alguma coisa que está instalada lá dentro que está dando esse travamento. Então, a gente precisa fazer o quê? Restaurar o aplicativo e aí automaticamente o celular vai voltar a funcionar, ele vai parar de travar. Hoje aconteceu comigo, meu celular deu uns piripaques lá de manhã, reiniciei e ele já voltou, era algo simples. Nós somos esse celular aí, né? O nosso corpo é como esse celular.
E aí a gente começa a ter as crises, sentir os sintomas físicos, que é a falta de ar, a batedeira no coração, aperto no peito, tontura, uma lista interminável de sintomas, de sinais que a ansiedade está pegando para a gente. E aquelas coisas emocionais também que a gente chama de sintomas emocionais, a preocupação excessiva, pensamentos negativos, o catastrofismo, aí vem a insônia, aquela cabeça que não para. Ou seja, a gente começa a travar, igual o celular quando está com problema, começa a travar. E aí a gente pensa que nós é que somos o problema, igual a gente pensa que o problema é o celular, não é? Mesma coisa, a gente pensa que nós somos o problema, que tem algum defeito em nós. E as pessoas que convivem com a gente também fazem, muitas vezes, a gente acreditar que nós somos o problema. E que a gente não tem vontade de consertar esse problema, está tendo falta de força de vontade para resolver. E, na verdade, não é nada disso. Na verdade, existe um programa, um aplicativo, que está aí instalado na sua mente subconsciente, e a gente usa esse termo mesmo, o mesmo termo que a gente usa para o celular, a gente usa para a nossa mente. Então, a gente tem como se fosse esse programa instalado já há muito tempo na nossa mente subconsciente. E, para melhorar o que a gente está vendo, esse celular travando, o nosso corpo travando, é preciso, então, reprogramar esse programinha para você voltar a ter saúde. Então, independentemente de como está a sua cabeça, de como está o seu nível de ansiedade, todos nós podemos sim amplificar, melhorar os nossos estilos de pensamento, gerenciar melhor as nossas emoções, mudar nossas condutas, mudar nossos hábitos e, principalmente, mudar a raiz da ansiedade, ou seja, reprogramar a nossa mente para dar mais calma, foco naquilo que a gente quer, que é o nosso crescimento, e gerar pensamentos fortalecedores, positivos e imagens, ou seja, viver uma realidade que é de aproveitar mais sua vida. Então, concluindo, sim, para a gente que tem qualquer transtorno mental, nós precisamos de tratamento, precisamos de ajuda, e de ajuda de profissionais que são especializados em tratamentos para ansiedade. E a gente tem 3 tipos de profissionais, que são os psiquiatras, que são médicos, terapeutas como a Inês, ou psicólogos como eu. Exatamente, muito bom. E aí, gostou do que a gente trouxe para você hoje? Gostou do que a gente trouxe? Deixa aí a sua curtida, comenta. Se você tiver mais perguntas, pode deixar para a gente aí nos comentários, que a gente vai ler. Depois a sua pergunta pode virar um novo Chega de Dúvidas. E compartilha, né? Quanto mais pessoas souberem disso, melhor. A gente está falando aqui sobre preconceito, a gente precisa mudar isso, né? Quanto mais informação, melhor. No nosso próximo Chega de Dúvidas, na semana que vem, na sexta-feira, dia 14 de fevereiro, às 17h04, nós vamos trazer a resposta para a seguinte, na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação que a pessoa nos fez, né? Eu quero parar de tomar remédios para ansiedade. O que fazer, né? Para parar de tomar remédios para ansiedade. É o assunto do nosso próximo Chega de Dúvidas. E na próxima terça-feira, às 20h08, às 8h08 da noite, nós temos o Você com Inês e Sandra aqui pelo Instagram, nossa live interativa, onde você pode entrar ao vivo com a gente, conversar conosco, tirar suas dúvidas, pode escrever também a pergunta aí, a gente responde, é uma live bem gostosa, bem interativa, todas as terças às 8h08 da noite. A Sandra está fixando para vocês aí todas as nossas redes sociais, então se conecta com a gente, vem para o nosso canal no Telegram, curte a nossa página, entra lá para o nosso Instagram, a gente está por aí tudo, né, Sandra? No YouTube, sim, estamos espalhados. O site tem tudo lá, condensado, então você vai encontrar no seu lugar todas as redes que você puder imaginar, a gente está. Exatamente. E a gente vai ficando por aqui, terminando o nosso Chega de Dúvidas de hoje, e deixando você com aquele nosso lema, que a gente quer que seja o seu lema também, né, Sandra? Sim. Foca no que funciona. Até mais.